Tá em Pauta começando e o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, é o vereador Gustavo Peta, que já está aqui conosco, ele que está no seu 4º mandato e que agora assume a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e da Juventude aqui na Câmara Municipal de Campinas. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com a população de Campinas através da TV Câmara. Para a gente contextualizar, então, já falando aí da comissão, né, como que o senhor, então, enxerga essa sua, né, liderança como presidente e como Campinas também pode se consolidar nessa questão dos direitos, da violação, da desigualdade e violência, focando aqui na cidade, vereador? Olha, primeiro que para mim é uma honra novamente presidir essa comissão. Já tive em uma outra oportunidade presidindo a comissão. É uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal, uma comissão que está muito vinculada a todo um sistema que existe de defesa, de proteção dos direitos da criança e do adolescente e também dos direitos da juventude. Nós sabemos que nós temos uma grande conquista no Brasil, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir disso, se criou um sistema com conselhos tutelares, com conselhos municipais, com entidades que atuam na área, todas no sentido de garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Nós sabemos que ainda nós temos muitas violações a esses direitos. Uma das principais violações, por exemplo, a gente está prestes a resolver na cidade, que é o déficit de vagas na educação infantil, falta de vagas em creches, mas nós temos problemas de violência, de trabalho infantil, de várias questões que precisam ser enfrentadas. Então, presidir essa comissão é uma grande oportunidade de reforçar a luta por esses direitos. Um tema também que eu quero tratar muito nessa comissão é o recém-aprovado ECA Digital, que é um capítulo à parte do ECA que fala do ambiente digital, né, que fala da proteção das crianças e dos adolescentes nesse ambiente. Nós sabemos que existe muita violência a partir desse ambiente digital. A internet não pode ser uma terra sem lei. A internet precisa seguir as regras, a legislação vigente para garantir a proteção aos cidadãos e especialmente às crianças e aos adolescentes. Além disso, tem um debate sobre o uso consciente também das tecnologias por parte de crianças e adolescentes. Então, é um tema bem interessante que a gente vai reforçar aqui na comissão durante esse ano, um tema contemporâneo, um tema atual, e que Campinas pode ser uma cidade de vanguarda nessa discussão. E, vereador, cada vez mais, né, as crianças têm mais acesso hoje às redes sociais, à internet, né? Crianças com um aninho de idade já têm acesso ao celular, né? E isso acaba trazendo realmente mais eficaz essa temática para dentro aí das reuniões. Exatamente, porque nós precisamos debater o tema, né? Por exemplo, agora, recentemente, o governo federal, houve uma lei federal, depois também nos estados, de restringir o uso de celular no ambiente escolar. No começo foi muito polêmica, mas depois se comprovou que era uma necessidade. O uso do celular dentro da sala de aula estava prejudicando o processo de aprendizagem. E então se restringiu o uso do celular. Hoje a lei pegou, está valendo, e os números já mostram que a aprendizagem melhorou nas escolas. Então, a chamada liberdade, ela é importante, mas ela está condicionada também a outros direitos que são importantes, né? Então, o direito à educação é muito importante. Então, não é porque a criança ou adolescente tem o direito de usar o celular. Tem o direito nos horários adequados, não dentro da sala de aula em que ela tem que estar concentrada em aprender aquilo que o professor vai transmitir. Então, são muitas questões que é um tema muito novo, mas que ele é muito importante ser tratado, porque há muitos perigos nesse uso das tecnologias sem nenhum tipo de conscientização sobre o uso adequado. É importante esse debate, né? Continuar, então, esse vai ser um processo aí para esse ano, para 2026, o tema das reuniões aí da comissão. Ainda a gente falando, né, sobre essa temática também de crianças, agora a gente vai entrar na questão do projeto de lei sobre os nomes afetivos de crianças e adolescentes, né? É um processo de adoção, né, que vem
também com essa iniciativa aí, com esse foco de proteger também a identidade da criança, vereador? Porque até para explicar isso para os telespectadores, quando você entra num processo de adoção de crianças, primeiro você passa lá por todo um processo para você, os pais que pretendem adotar a criança, serem aptos para adotar a partir de um sistema nacional de adoção. Então, o pai e a mãe precisam fazer cursos, precisam mostrar condição psicológica, boas condições sociais para poder receber essa criança que geralmente já teve vários direitos violados na vida por conta da separação da sua família original, né? Então você é apto. Depois há um processo uma transição até a justiça formalizar e vamos dizer assim, e concluir o processo de adoção. Nesse processo de transição, muitas vezes os pais optam pela mudança do nome. Hoje até há uma recomendação por parte da justiça que não se mude o nome, mas é um direito do pai e da mãe, caso principalmente o nome seja um nome que possa ferir a dignidade humana, que são casos raros, mas existem, você pode mudar o nome da criança. É um direito do novo pai, da nova mãe, mudar o nome. Mas fica um momento de transição, porque no documento oficial ainda há um nome anterior, mas esse nome já é um nome afetivo, o nome na prática daquela criança. O que essa lei propõe? Ela foi um pedido das mães e dos pais que adotaram crianças. É que a escola, a rede municipal, a rede de educação, de saúde, respeitem o nome afetivo, para não criar constrangimentos para essas crianças e para essas famílias, porque muitas vezes a escola só vai respeitar o nome que ainda é o nome oficial e ainda não foi, o processo judicial ainda não concluiu. Sim. Então é uma lei que já existe no âmbito estadual, que nós queremos no âmbito municipal para que não tenha nenhum problema na rede municipal de educação e no Sistema Único de Saúde da cidade. Por exemplo, chamada na sala de aula. Se está o nome antigo, confunde a criança que já tem um nome novo. Então a lei serve para isso e a gente espera que ela seja aprovada o quanto antes. E vai garantir também a integridade, né? Exatamente. Tanto da criança e também dos pais adotivos, para não ter o constrangimento para nenhum dos lados. Nenhum dos vereador? lados, exatamente. Certo. A gente vai falar um pouquinho agora também sobre, ainda na questão de educação, de crianças, sobre a lei do limite, né, de alunos dentro da sala de aula, superlotação, isso também teve uma discussão, né, vereador, inclusive na última atualização, o senhor pediu vistas, né, desse projeto. Vai ter alguma alteração no texto? Como que está esse procedimento? É uma lei muito importante, gente, porque é o seguinte, nós precisamos ter limite de número de crianças por sala de aula. O que acontece? Há muitas medidas judiciais que os pais, de maneira legítima, entram para conseguir, por exemplo, vaga para suas crianças, principalmente na educação infantil, e o sistema educacional, ao invés de construir novas salas ou novas escolas, acaba superlotando as salas existentes. Esse problema acontece principalmente na região sul, ali na região do Campo Belo, mas também nós temos um problema na região do Campo Grande e alguns outros pontos da cidade. Nós queremos limitar. Limitar é garantir qualidade, é garantir acesso de qualidade à educação, né? Então, por exemplo, no Fundamental 1, nós estamos falando em 25 crianças. Né? No Fundamental 2, 30 crianças. No AG1, são 5 crianças por adulto. Que são AG1 são as crianças até 1 ano, são nas creches. Né? No AG2, 10 crianças. No AG3, 25 crianças por adulto. Então, são limites que já são difíceis. Vocês imaginem, por exemplo, o que é para um professor controlar uma sala de aula de crianças, adolescentes, com 30 pessoas. Né? Ultrapassar esse limite prejudica a educação e cria um ambiente, muitas vezes, de indisciplina, de dificuldade de controle
do processo de aprendizagem. Então, isso está sendo discutido nacionalmente, mas nós achamos que Campinas pode sair na frente e ter esse limite por sala de aula. Eu pedi vistas porque eu estou num processo também de construção, isso junto ao governo. O governo, por enquanto, não está aceitando essa proposta, por mais que ela seja uma proposta legal, constitucional. Mas a Prefeitura Municipal, por enquanto, acha que a proposta não é possível de ser aprovada porque eles enfrentam dificuldades em garantir esse limite. Mas a gente pode, inclusive, ter um artigo que condicione um prazo para isso, né? Eu acho que isso está em aberto, pode ser discutido, o importante é a gente alcançar esse objetivo e colocar ele na lei para que os governos tenham que seguir a lei e obedecer às metas estabelecidas. Vereador, em um outro ponto também, em contrapartida, né, a esse projeto, tem também a questão dos professores, né, que ficaram sem salas de aula para atuar. Isso também teve aí uma discussão muito forte aí no seu mandato em relação a essas professoras, né, esses professores da educação infantil que ficaram sem aula. Como que o senhor enxerga essa questão? Tá um transtorno isso, porque a prefeitura mudou a sua forma de alocar os professores para as escolas e muitos professores ainda estão esperando, aguardando para que escolas irão. Isso causa um transtorno na vida dos professores, evidentemente, porque nós já estamos aí... o ano letivo o ano letivo já acontecendo. E, ao mesmo tempo, também diminui o vínculo do professor com os alunos, com a sala de aula. Então, nós fizemos requerimentos, estamos pressionando a prefeitura para resolver esse problema o quanto antes, dar estabilidade aos professores e reforçar o vínculo dos professores com seus alunos e com seus territórios. Agora vamos mudar um pouquinho a temática, então, falando um pouquinho sobre a atuação forte, né, na causa aí de proteção animal, falando da Lei Caramelo, que também teve, né, uma discussão, na última semana também, inclusive, um artigo foi vetado. Queria que o senhor falasse sobre essa lei também e esse veto que aconteceu e como que está o processo de agora. Não, muito legal. Vocês veem que assim, né, o papel do vereador é legislar e, além disso, fiscalizar o Poder Executivo. Então, nós estamos falando aqui de leis que eu sou autor, algumas já aprovadas, outras em processo de discussão. E essa lei em específico, que a gente chamou de Lei Caramelo, é uma lei que eu trabalho aqui nessa casa há mais de 3 anos. Sim. Né? Foi um esforço grande convencer os outros vereadores para a importância da gente colocar no Estatuto dos Direitos dos Animais o animal comunitário. Quem é o animal comunitário? O animal comunitário é aquele que não tem um tutor único. Ele vive num território, numa comunidade, e ele é cuidado por vários tutores, por várias pessoas. É muito comum. Todo mundo conhece um animal comunitário no seu bairro, às vezes numa escola, num determinado território, tal, e ele vai sendo cuidado por uma coletividade. Esse animal, o cão, pode ser o gato, ele geralmente é o mais vulnerável à violência, às agressões gratuitas. O exemplo disso foi agora o cão-orelha, né, que chocou o Brasil por ter sido agredido e morto por um grupo de adolescentes em Santa Catarina. Infelizmente, isso não é tão incomum. Isso acontece, né? Então, nós queremos... Por que a gente colocou no Estatuto? Para garantir mais proteção a esse animal. E para garantir também que os tutores possam cuidar desse animal sem serem, às vezes, até perseguidos pelo poder público. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, coloca a casinha, coloca uma água, a CETEC vem, não, tá na rua, não pode ficar na rua, tira da rua. Então nós colocamos, claro que existem restrições, desde que não atrapalhe a mobilidade urbana, desde que você também tenha regras. Então nós aprovamos essa lei, uma lei minha, o vereador Rossini, vereador Arnaldo Salvetti, o prefeito sancionou, então é uma lei, mas ele vetou um artigo da lei, que eles tiveram um entendimento na prefeitura, que eu não concordei, mas que a lei poderia permitir que um cidadão tivesse o direito de cuidar de um animal comunitário em um condomínio privado, que não fosse o dele, em um clube privado. Não era esse o nosso entendimento, mas tudo bem. Eles vetaram, eu votei contra o veto, mas agora nós chegamos a um acordo político
da apresentação de uma emenda que vai ser aprovada o quanto antes, para devolver a essência desse artigo e garantir a proteção dos animais comunitários na cidade. Que fica estabelecido, então, vereador, que qualquer cidadão pode alimentar, pode cuidar desse cão que está abandonado, também em locais que não seja na rua, por exemplo. Sim, mas é claro que o cidadão, por exemplo, que mora num condomínio, ele tem o direito, mas Porque claro que tem uma existem também as regra, regras sim. do condomínio, então isso tudo tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Nós não queríamos a lei para que um cidadão pudesse adentrar um condomínio que ele não pertence para cuidar de um animal comunitário. Isso seria até inconstitucional, porque você não pode ferir o direito das pessoas que moram naquele condomínio terem restrições à entrada de outras pessoas por conta de questões de segurança, por exemplo, ou outras questões, né? Então, mas isso foi corrigido e está resolvido. Tá certo. Agora a gente vai falar sobre a questão da segurança pública também, né, um projeto da Guarda Municipal de Campinas, usar agora então uma câmera, né, acoplada na farda. Como que está esse projeto, vereador? Como que o senhor vê essa questão da segurança, né, mais transparência aqui para a cidade de Campinas em relação aos guardas? Olha, esse projeto, na verdade, gente, é um projeto que já está em curso em várias polícias, guardas municipais no Brasil, e ele diminuiu a letalidade dos policiais e das pessoas que foram eventualmente abordadas pelos policiais. A diminuição da letalidade não é um benefício só para o cidadão que eventualmente é abordado pela polícia, mas é também um benefício para a própria polícia. Isso são os números comprovados, inclusive na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O governo atual do Estado de São Paulo é um governo conservador. O antigo secretário se posicionou contra, mas o atual secretário do governador Tarcísio se posicionou a favor e está implementando essa política também, voltando a implementar com força essa política na Polícia Militar de São Paulo. O que eu estou propondo é que nós tenhamos essa mesma política na Guarda Municipal. Isso traz mais transparência para as abordagens da Guarda Municipal, protege e ajuda na diminuição da violência policial e, ao mesmo tempo, também beneficia os próprios guardas municipais, que terão mais segurança nas suas abordagens e muitas vezes, inclusive, a comprovação de que não fizeram nada errado nas suas abordagens, caso sejam acusados de um abuso na abordagem policial. Então, é um projeto muito positivo, que tem amplo apoio da população, as pesquisas mostram isso, e que a gente gostaria que fosse aprovado o quanto antes aqui na Câmara de Campinas. Inclusive entrou, né, na ordem do dia dessa última reunião também, né, como foi bem positivo, né, vereador? Nós devemos, pós-carnaval, já está na pauta para ser votado. Certo. Falando um pouquinho agora sobre cultura na cidade de Campinas, o senhor também é bastante atuante, né, nesse sentido da cultura, do turismo, incluindo no calendário oficial, né, de eventos aí do município, a Feira Literária Riustianas também foi bastante, né, debatido também aqui na Câmara sobre esse projeto. Campinas, como é um polo também cultural, né, como que o senhor enxerga também essa inclusão? Nós temos, ao longo do tempo, vários projetos na área da cultura aqui em Campinas, né? A Lei Cultura Viva, que institui os pontos de cultura na cidade, a Lei da Galeria da Arte Urbana, que é uma lei que estimula a arte urbana em Campinas, que vocês viram que no último período nós tivemos vários editais, frutos dessa lei, que permitiram uma cidade muito mais colorida. Hoje nós temos várias empenas, né, que são aqueles painéis de grafite que cobrem um prédio todo na cidade. A gente quer que a cidade tenha cada vez mais. A Glicério mesmo, Avenida Francisco Glicério, na minha opinião, pode virar em algum tempo tipo um museu ao céu aberto, com vários painéis, vários grafites nos prédios, colorindo, trazendo vida, reflexão. A arte ajuda muito a fazer o nosso dia a dia um pouco mais leve, um pouco mais reflexivo,
menos pesado, né? Então, nós temos várias leis, e essa é mais uma. Sim. Essa feira Ilchianas é o seguinte, a escritora Hilda Ilch, uma das maiores escritoras da história do Brasil, morou muitos anos em Campinas. Ela não nasceu em Campinas, mas ela morou a maior parte da sua vida em Campinas. E ela morava na Casa do Sol, que foi tombada pelo Condepac, que hoje é um patrimônio da cidade. Fica ali perto do condomínio Xangri-Lá, né? Essa casa que hoje é tombada é um centro cultural e passou a realizar de maneira ordinária as feiras ilchianas, que é uma feira literária. Está vindo gente do Brasil inteiro para essa feira. Ela começou pequena, mas está crescendo. Então eu fiz essa proposta de instituir no calendário exatamente para incentivar a feira, trazer mais apoio. Uma feira como essa, ela tem a sua importância literária, cultural, mas também econômica. Ela faz a economia girar. Muita gente vem para a cidade, muitas coisas são... A economia circula, né? Veja, por exemplo, a Feira Literária de Paraty. É um dos maiores eventos do Brasil, né? E Campinas tem uma tradição cultural e pode cada vez mais receber eventos de grande repercussão nacional. Desenvolvendo também, né, com base nas outras secretarias também, né, de turismo, própria economia, isso acaba movimentando e trazendo pessoas aqui para a cidade, né, mostrar como que a cidade também ela pode ser beneficiada com essas questões culturais, né, vereador? Exatamente. Essa coisa, né, às vezes as pessoas vêm com uma certa preconceito à cultura, achando que é um gasto desnecessário. Mas a gente não pode olhar dessa forma. É claro que a prioridade numa cidade como Campinas é a educação, é a saúde, é a segurança, são temas que são muito gritantes, né, que as pessoas sentem no dia a dia. Mas um investimento em cultura, ele torna a cidade mais humana, torna a cidade melhor e ele impacta na economia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O impacto, o retorno para a cidade é muito grande. E Campinas, por ser o centro de uma região metropolitana, ele também é o centro cultural, o centro de entretenimento da cidade, da região, né? Então a gente tem que aproveitar esse potencial para gerar mais qualidade de vida para as pessoas e também fazer a economia circular, gerando mais empregos, mais renda para o conjunto da população. E nessa linha também a gente fala sobre os recursos, né, destinados, que o senhor também destinou recursos aí para a Secretaria de Cultura, também turismo, batendo bastante forte nessa questão, tem o projeto Camp Crio, né, CRIO, né, contratação de serviços aí, falando um pouquinho sobre essa questão de um projeto, né, da prefeitura, que utiliza aí a arte urbana, que vem muito também em relação com essa questão da cultura aqui na cidade de Campinas mesmo. O Camp Crio é um projeto da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura que trabalha com jovens na arte urbana. Então nós temos colocado recursos porque isso ajuda principalmente os jovens da periferia a poderem realizar a sua arte, que muitas vezes são murais, grafites. Então isso tem acontecido nas escolas públicas, em terminais urbanos, né? O último grande projeto do Camp Crio que nós apoiamos foi um grande painel, grafite que foi feito lá no terminal de Barão Geraldo, terminal de ônibus. Mas nós já fizemos em várias escolas, em associação de moradores, em centros de saúde, sempre no sentido de valorizar a arte urbana, apoiando os jovens da periferia, que muitas vezes têm a sua arte limitada por não terem recursos e condição de fazer. E também tem um outro lado de mostrar que é uma arte, né? Não é algo que muitas pessoas acabam vendo também com preconceito, com discriminação por conta de estar numa área mais vulnerável, em situação de vulnerabilidade talvez, né, vereador? Não, com certeza. E você vê, a cidade vai ficando mais bonita, mais alegre, mais colorida. E com certeza o poder público tem que apoiar, porque muitas vezes há ainda, infelizmente, discriminação, preconceito, exatamente por ser uma arte que é realizada
por jovens, por gente vinda da periferia, né? E muitas vezes a elite da cidade não aceita isso. Mas a gente tem que enfrentar esses preconceitos, discriminações e abrir as portas para esses artistas que são muito valorosos na nossa cidade. Recursos também na área da saúde, que ainda é um gargalo, né, aqui na cidade, como tantos outros lugares também. O senhor também tem destinado bastante na questão de saúde, né? Os dois maiores problemas de Campinas, eu não tenho dúvida, é saúde e transporte, né? A saúde é um problema crônico, antigo. Hoje eu estive mesmo no centro de saúde do Satélite Íris. Faltam médicos, faltam enfermeiros, as pessoas sofrem, medicamentos. Então a gente tem que ter uma atenção grande para isso. Primeiro, exigir, fiscalizar a prefeitura para que ela cumpra a sua função e, ao mesmo tempo, também, a partir das emendas parlamentares, destinar recursos para melhorar o Sistema Único de Saúde. Né? O SUS é uma grande conquista do nosso povo. Muito importante ter um sistema público. Tem países por aí que não tem sistema público. Quem é pobre não tem acesso à saúde. Né? Aqui nós temos um sistema público, mas nós temos que lutar para que ele tenha melhores condições de oferecer qualidade para a vida das pessoas. Então, a saúde sempre vai ser uma prioridade, e em Campinas, somada à questão do transporte público, porque é uma crise de anos que a prefeitura, infelizmente, não consegue resolver. Bom, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, então, dos próximos planos, né, projetos para 2026, agora, né, que as reuniões estão acontecendo, né, terminado o recesso aí, como que o senhor enxerga esse ano com os projetos, com as reuniões da comissão agora, que o senhor faz parte como presidente? Olha, a nossa expectativa, a nossa luta aqui dentro da Câmara é para que a Câmara cumpra a sua função de fiscalizar o Poder Executivo. Isso vai para além do debate situação e oposição. É porque, assim, é claro que ninguém pode subestimar isso. Na política existe aqueles vereadores que defendem o atual prefeito, os que são contra. Ok, isso está dentro da luta política que é objeto do campo da luta democrática. Agora, isso não pode impedir que a Câmara cumpra a sua função, que muitas vezes só ela pode cumprir. Então, por exemplo, está tendo uma grande crise da saúde pública. Nós temos obrigação de convocar o secretário de saúde para ele prestar esclarecimentos do que está acontecendo. Porque o ano, por exemplo, começou com as farmácias dos postos de saúde sem 80% dos medicamentos que geralmente ela oferece. O secretário tem que prestar esclarecimento na Câmara. Aí vão ter aqueles que vão defender o secretário, porque acham que o secretário... Vão ter aqueles que vão criticar. O problema, sabe o que acontece muitas vezes? É que a maioria dos vereadores não permitem a convocação do secretário. Aí, eu estou dando um exemplo para dizer que aí a Câmara passa a deixar de cumprir a sua função. Quem vai defender o secretário e quem vai criticar o secretário, aí é objeto de decisão de cada vereador foi eleito pelo seu partido, etc. Então, eu estou dizendo isso porque eu espero, a minha luta aqui esse ano vai ser que a Câmara cumpra a sua função de, além de legislar, como ela já faz, votando projetos que são relevantes para a cidade, que ela também fiscalize o Poder Executivo, porque muitas vezes, como ela não fiscaliza, a única instituição que passa a fiscalizar é o Ministério Público, a partir dos seus instrumentos. Mas é muito melhor, que, do ponto de vista democrático, que a Câmara também cumpra a sua função e o Ministério Público cumpra a função em situações extremadas. Né? Quando você não tem esse canal aqui de fiscalização, só fica o Ministério Público fiscalizando na prática a Prefeitura, o que não é adequado. Né? Então a gente está nessa batalha, além de discutir todos esses projetos, esses que eu também já falei aqui na entrevista, que são muitos dos projetos que nós queremos aprovar durante esse ano. Tá certo, vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Pauta, trazendo um pouquinho dos trabalhos anteriores, né, a conclusão deles também e a sua expectativa mesmo para esse ano de 2026 com novos projetos e novos planos aqui na Câmara Municipal de Campinas. Quero agradecer a sua participação novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição sempre aqui da TV Câmara. A TV Câmara
é um instrumento muito importante, né? A principal TV pública na nossa cidade tem que ser fortalecida exatamente porque ela traz transparência e a possibilidade da gente se comunicar diretamente com os cidadãos e com toda a população da nossa cidade. Muito obrigado. Bom, conversamos então com o vereador Gustavo Peta. Para você aí de casa, espero que tenha gostado. E até a próxima edição. O Em Pauta fica por aqui.